God sends teaching out Deus enviou o seu ensinamento, the word, the line of the tribe of Judah, a palavra, o leão da tribo de Judá, which is the word made manifest in the Holy Spirit. que é a palavra manifesta no Espírito Santo. And the Holy Spirit there to manifest himself, which is the word. E o Espírito Santo ali para se manifestar, o qual é a palavra. That's the reason the early church had healings and miracles and visions and power. Essa é a razão pela qual na igreja primitiva havia curas, milagres e visões e poder. Is because it was the living word in the form of the line of the tribe of Judah. É porque era a palavra, na palavra viva na forma do leão da tribo de Judá, Crying out to combat that. cavalgando para combater aquilo. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a ciência. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Lucas, capítulo 18, verso 18 em diante. Lucas 18, verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Grande Deus, novamente aqui estamos, Senhor, com mais uma oportunidade de penetrarmos nos celeiros divinos e extrairmos o alimento que pode nos dar mais força, coragem, fé, não somente para caminhar nesta vida aqui na terra, mas sermos arrebatados. Não há nenhuma força em nós, não há nenhuma inteligência ou sabedoria que pode fazer isto. Dependemos constantemente do Senhor. Fale ao coração do seu povo com a palavra que eles precisam receber.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Reconhecer a liderança do corpo. Bem, irmão Branham, no parágrafo 524, vamos começar aqui um pouquinho fora do nosso texto e logo nós chegaremos lá. Ele diz: agora você vê os selos. Ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo. Porém, um dia ele surgirá para tomar este livro que ele tem redimido. Então ele estava na sua obra mediadora, só que era ali atrás. E aqui ele já estava em 1963 pregando os selos, Cristo, mistério de Deus revelado e outras mensagens. Então são acontecimentos que nós devemos guardar, que a obra mediadora foi antes da revelação dos selos. Depois vêm os selos para poder nos preparar com a fé de arrebatamento, que com o período da mediação não poderíamos ter fé para ser arrebatados. Primeiro selo, 35, aquelas primeiras traduções. E logo a gente pensa que há uma palavra em cada dia e Deus, a palavra e Deus são, como foi cantado aí, eu e Jesus somos um só. A palavra e Deus são um. Agora, a palavra é aquela que cumpre no dia que cada um vive. A palavra e Moisés foi um só. A palavra e Josué foi um só. E assim vocês vêm notando por todo o Velho Testamento, era a palavra e Deus. Você não pode ter Deus sem sua palavra. Se você tiver a palavra, você tem Deus, porque Deus é a palavra. Então, a gente só tem que posicionar, e Deus e a palavra são um, ou a palavra e Deus são um, é vendo que em cada cumprimento da palavra, naquele dia, é que Deus é um. Irmão Branham, quando pregou com a atração sobre a montanha, ele estava mostrando que assim como aconteceu com Cristo, Deus e Cristo são um, a mesma coisa estava acontecendo nos dias dele, que aquela mensagem e Deus eram um só. E que a coluna de fogo, a coluna de anjos, vindo sobre o povo, e o mensageiro do dia é um só. Por isso que Deus só usa um em seu devido tempo. Ele usou Pedro, quando chegou Paulo,
ele deixou que Pedro fosse para judeus e Paulo para os gentios. Deus é o que sabe trabalhar. Se você quiser entender de governo, de liderança, de reino, é só andar com Deus. Você andou com Ele, você saberá nortear o lar, a igreja, o pastor saberá fazer isso, mas tem que andar com Deus, e a palavra são um. Só para pensar nisso um pouquinho, que eu tenho esse parágrafo 529 aqui, Cristo é o mistério de Deus revelado, para comentar também. Porque Deus e a palavra era Apocalipse 10, e Deus é uma coisa só, são um. Você não pode separar Apocalipse 10 de 1 a 7 de Deus. É a palavra e Deus sendo um. E quando a palavra e Deus é um, é que aquela palavra está manifestada. E aquela palavra é Deus. Então, Apocalipse 10, de 1 a 7, é Deus e sua palavra. Se você notar, você como noiva, Apocalipse 10, 8 a 11, é a palavra e Deus. Se você tem revelação, você sabe que não é outra coisa que tem te ensinado, senão Deus. Nenhum ser humano conseguiria pregar o que Brana pregou. Você não encontra lugar nenhum, você pode ler livros. Eu li vários livros de grandes homens antes de eu crer no irmão Brana. Mas quando chegou no irmão Brana, deixei aqueles livros tudo, não sei nem onde estão. Porque este sobressaiu. E eu tive que ficar com este livro, porque tem fundamento. A gente pôde ver que a palavra daquele dia e Deus era uma coisa só. Se você rejeita a palavra daquele dia, você rejeita Deus. Agora eu sei que hoje eu não sou profeta, eu sou pastor, e graças a Deus que ainda sou pastor. Como eu disse, eu estou agradecido só por ser um humano, que tem gente que nasce como animal. A raça de Caim, olha como são. A sua natureza é animalesca. Não pode ser mudada. Não há sangue que mude a natureza de Caim. Não há cruz. Mas para o eleito já há sangue. O eleito tem sangue que muda a sua natureza. Talvez você tenha uma natureza que não é a de Caim, que a de Caim é religiosa, adora a Deus, até engana, porque não é Satanás, se apresenta como adorador, como um culto, e você só vai saber se aquilo é Deus ou o diabo quando você olha para o sacrifício, o que está sendo apresentado, o que está sendo oferecido. Você olha para Abel, Abel, por revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por quê? Porque as obras de Abel eram justas e a de Caim eram más. Mas você olha para o sacrifício, um tinha sangue, o outro tinha frutos da terra, que não tem nada a ver. É como o povo diz que Eva comeu maçã. Esse é o altar de Caim, dos grandes homens que crê que o pecado entrou no mundo porque comeu uma fruta, uma maçã. Falta de revelação. Eles não podem alcançar esta revelação
porque isto é o que Deus dá para o seu homem no seu dia, como deu para o profeta. Nós nunca ia saber disso se não tivéssemos um profeta, William Branham. Ninguém pregou isso antes. Eu sei que João Batista pregou, Jesus pregou. João Batista pregou a semente da serpente. Ele pregou raça de víboras. Jesus veio e pregou serpentes, raça de víboras. Eles pregaram. Jesus identificou os crentes daquele dia, que dizia ser judeus, que tinha um pai, Abraão, e Jesus falou para eles: o pai de vocês é o diabo. Não era fácil gostar de um pregador daquele, porque a pessoa está feliz dizendo: estou seguindo a Deus, estou seguindo meu pai Abraão. Aí chega um pregador para ele e identifica logo, já faz o DNA. Você sabe quem é seu pai? O diabo. São João 8,44. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão Abel. E o diabo não gosta de ser desmascarado. E o irmão Branham diz que Satanás não gosta, ele não gosta de nada, mas ele diz que não gosta de 2 livros da Bíblia, que é do Gênesis e do Apocalipse. O Gênesis porque mostra a origem de Deus e de Satanás na terra. E o Apocalipse porque mostra o extermínio de Satanás e o reino de Deus estabelecido aqui na terra. Não apenas milênio, mas termos aí uma eternidade depois do milênio, onde não haverá mais Satanás. Agora é certo, irmão, onde há Satanás, há homens pervertidos. Onde há Satanás, há roubo, a mentira, a miséria, toda desgraça. Onde há Satanás, há mulheres seminuas se oferecendo pelas ruas, pela televisão, pelos jornais. Onde há Satanás. Mas como no milênio não haverá Satanás, então essas mulheres e esses homens não estarão lá. No novo céus e nova terra não haverá Satanás. Isto é a satisfação da igreja eleita, que sabe que lutando aqui nesta terra, está preparando uma vida que vai viver não somente nesse físico aqui mortal, mas saindo do mortal e entrando no corpo glorificado, vivendo por toda a eternidade. Amém. Isto tudo é porque nós reconhecemos o nosso líder. Tem que reconhecer a sua liderança. A noiva tem que reconhecer sua liderança. A mulher tem que reconhecer sua liderança. A igreja tem que reconhecer sua liderança. E ela tem que ver a palavra do dia para ela ver, olha, isso daqui, Deus é uma coisa só. Quando eu li a mensagem do irmão Branham, eu disse, isso e Deus é uma coisa só. Quando eu tive a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, da terceira puxada, da visão da tenda, olha o que eu disse, isto e Deus é uma coisa só. Não são dois. Esteve escondido por um espaço de tempo, mas graças a Deus que a luz raiou. Tem um tempo da luz manifestar. E o escultor não pode mostrar sua escultura antes que termine sua obra. E Deus também faz o mesmo. E ele vem tirando o véu quando ele já completou seu ministério intercessório. Ele completou, aí ele tira o véu. Isto é, revela
manifesta, mostra para nós o que o Apocalipse representa, tirando o véu. E ele tira o véu da palavra e tudo é claro para nós. Hoje eu vejo, só falta você ver uma coisa. Hoje eu vejo Apocalipse 10, 8 a 11 e Deus é a mesma coisa. E você faz parte de qual escritura? Tem gente que vive no tempo de uma escritura e diz que faz parte da outra. Você deveria saber, que a gente tem explicado isso, que a gente tem passado por vários processos da escritura. Graças a Deus, eu sei que tem irmãos aqui que não sabem nem o que é falar língua estranha, mas eu passei por lá. Eu passei pelo meio pentecostal. Eles não sabem o que é profecia dentro da igreja, mas eu passei por lá, pelo meio pentecostal. E tem gente que não sabe o novo nome, porque ainda não passou por lá. Quando você passa por aquele lugar, você fica conhecendo aquele lugar. Nós não conhecíamos Atos 2,38? Quantos de nós? Nós temos o irmão Reinaldo que entrou há pouco tempo atrás, mas a esposa, agora que foi conhecer, já é crente velho, com a Bíblia na mão, mas não conhecia. Eu fiquei um tempão com a Bíblia na mão, sem conhecer. Mas aí, passei por aquele lugar. Ô, meu irmão, hoje o caminho de Atos 2,38 é o caminho da minha casa. Você pode ver que nós todos fazemos isso. Atos 2,38, Atos 8,14 a 16, já passei por lá. Atos 10, 47, 48, lá na casa de Cornélio, entre os gentios, já passamos por lá, é caminho. Atos 19, de 1 a 5, batizados por João Batista, mas agora precisava ser batizado novamente, porque João Batista batizou para arrependimento, e o cordeiro ainda não havia sido sacrificado, que era Cristo, mas agora, no tempo de Paulo, o cordeiro já havia sido sacrificado. Em que fostes batizados então? No batismo de João. Muito bem, mas João batizou o batismo de arrependimento, mostrando ao povo que cresce naquele que viria após ele. A Bíblia diz, e eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor. Atos 19, de 1 a 5, quer dizer, é o caminho da nossa casa. Atos 22, 16, a voz falou com Paulo, Saulo, levanta, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Agora, Paulo sabia qual era o nome do Senhor. Agora, porque ele passou por aquele caminho. Mas antes, ele perseguia aquele caminho. Ele perseguia aquela religião chamada de heresia naquele tempo. E ele passou a ser chamado de herege também depois. Então, a gente passa por certos caminhos e tem que ser agradecido a Deus. Nós viemos de lá. Passamos pentecostalismo, eu vim da presbiteriana, com a minha mãe, a família, né? Da presbiteriana, viemos para o pentecostalismo. Foi muito bom, você sai de profissão da fé, molha a mão na água, põe a mão na cabeça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a profissão de fé da presbiteriana. Mas quando nós ouvimos uma mensagem de que precisava ser batizado e era por imersão, então passamos por esse caminho da imersão. Chegamos à imersão e fomos batizados outra vez, levaram nós no rio. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi graças a Deus, tá bom, eu passei por esse caminho. Aí passou mais uns anos, não foi muito, foi em 72. Aí a gente escuta uma mensagem que batismo não é apenas fazer a profissão de fé, como faz os protestantes, por aspersão. E nem tampouco
como os pentecostais, por imersão, mas falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você tem que saber o nome do Pai. Aí eu comecei a saber o nome do meu Pai que eu não sabia. Eu orava pensando que tinha 3 lá no céu. Então eu tinha um temor do Pai, ou do Pai e do Espírito Santo, era mais. Porque fomos ensinados no pentecostalismo que era assim. Aí passamos por aquele caminho. Pai, Filho e Espírito Santo. Sem saber o nome. Pensando que lá tinha. E sempre aparecia um pregador dizendo, olha, Deus me deu uma visão. E eu vi os 3 lá de branco. E a igreja chorava. Aí o irmão Branham dizia assim, eu não duvido que você teve uma visão, mas ela não enquadra com a palavra. Você pode ter tido uma visão, mas ela não enquadra com a palavra. E as pessoas ficam alegres com aquilo. Mas quando chegou o nome de Jesus Cristo, aquilo foi maravilhoso para nós. Batizamos em nome de Jesus Cristo, lá em 1973. Que maravilha. Sabe o que eu pensei naquele dia? Graças a Deus, agora não vai vir mais nada. Agora eu estou com tudo. E lutei, e de 72 até o ano 2000, quase perto do ano 2000, começa outra vez a coisa mexer. Mas será? Eu estou contando um testemunho pequenino, porque naquele tempo eu já estava plantando o que colhia depressa. Porque eu achava que Jesus vai vir em 1977, menos 3 anos e meio, 1973 e meio, eu aceitei em 1973, vai estar faltando pouquinho. Falta pouquinho. E enchi o quintal de rabanete. Com 20 dias eu colhia. Mandioquinha salsa eu não queria, nem beterraba, que há 6 meses. Falei, não, até lá Jesus já veio. Não dá nem tempo de colher. Eu só sei que eu estou plantando beterraba até hoje. O que eu achava que não vou fazer plantando cenoura, beterraba, mandioquinha. E estamos aqui esperando, porque não sabíamos diferenciar entre vinda do Filho do Homem e arrebatamento. Lá em 1973 não sabíamos nada, mas graças a Deus que quando por volta do ano 2000, a coisa veio clareando. E eu comecei a passar por outro choque. Irmãos, eu já venho de vários abalos. Abalo de fé, a gente já passou por eles. Certo? Saindo da denominação, vindo para a mensagem, saindo da primeira e segunda etapa, vindo para a terceira. Agora eu espero que seja só rápido, porque não sei mais para onde vai. Só sei que aqui agora é final de linha. Eu não sabia. Eu pensava que o final da linha era Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí passou 29 anos. Eu disse, não, mas ainda falta. Falta Apocalipse 10, de 8 a 11. Ainda está faltando coisa ainda para cumprir. Mas isso aqui já cumpriu. O que é do 7º anjo já cumpriu. Como Deus deu luz para nós, irmãos, nós todos, vocês são frutos disso. Vocês têm que ser agradecidos a Deus, que vocês são fruto disso. Não é questão minha, é que Deus tem que fazer alguma coisa, Ele fala. Eu tenho uma parte que Deus reconheceu. Deus reconheceu o dia de mandar uma mensagem. Porque nós não sabíamos de nada, mas aí a coisa veio. Como está bom. Se vocês não percebem isto, talvez vocês tenham suas dificuldades e vocês deveriam pensar muito bem na mensagem que vocês ouvem e ficar firme nesta mensagem. E passa ano, vem ano e você fica firme, porque você ficou há muito tempo. Só de eu lembrar que desde jovem eu sou um cristão, estou agradecido a Deus por passar por todo esse tempo. Não temos que retornar, nós estamos melhorando. Não pioramos, melhoramos. Não ficamos cegos, enxergamos. Não paramos, caminhamos. É onde nós estamos hoje.
Agora, de 2000 até aqui, 15 anos abençoado. 15 anos com essa mensagem que o mundo não entende. E o eleito escuta, é verdade, eu creio. Aí o inteligente diz, eu não entendo essa mensagem. Eu não consigo pregar essa mensagem. Você que não dá nem mínimo valor para você mesmo, eu estou entendendo. Por que eles não entendem? Por que eles não dão conta? Eu estou entendendo. Eu creio nessa mensagem. Então você vê a graça de Deus estendida a você. Deixa Ele continuar te liderando. É o mesmo Deus que liderou Moisés. E com Moisés liderou Israel. O mesmo Deus veio e liderou em Jesus o povo de seu dia, que foi muito poucos, que reconheceram. Ele clamou. Você já pensou bem ele vir para um povo, depois passar dentro da cidade daquele povo, em Jerusalém, e deixar uma lamentação. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste, Jerusalém. Por isso a sua casa ficará deserta. Ele era o dono do povo. Daquele povo. Ele veio para o que era seus, os judeus, e os seus judeus não receberam, mas todos quantos o receberam, isso é judeu, samaritano, gentil, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós estamos incluídos nisto. Então nós estamos vindo de uma longa caminhada de pentecostalismo para a mensagem, aprendendo a deidade. A deidade nós aprendemos melhor de 2000 para cá. Me diga, nós pregava que era um, mas não tínhamos entendimento da deidade, como foi dada o entendimento da deidade. O Cordeiro saiu do trono, a era terminou, e Deus saiu da intercessão. Já não é Cordeiro mais na intercessão. Só de saber, mas se não há, o que eu faço? Eu vou onde esse cordeiro está. E o que aconteceu com o cordeiro? O cordeiro falou como leão. Ele bradou como leão. O mesmo cordeiro de Apocalipse 5 vem em Apocalipse 10. Em Apocalipse 5 ele está sangrando como cordeiro. Em Apocalipse 10 ele está como leão. Ele brada como leão. Estamos caminhando. Nós sabemos disso. É a maneira que Deus está liderando seu povo, liderando sua igreja. Amém. Bom, a gente como pregador, a gente prega, mas eu tenho a mensagem do irmão Brana, que para mim isto que é importante, o 525, Cristo é o mistério de Deus revelado, e aqui ele está hoje em sua palavra. O sacerdote perguntou para o irmão Brana, Deus está na sua igreja, Bill? Diz, não. Como? Nós, os sacerdotes romanos, nós cremos que Deus está na igreja. Diz, não, Deus está em sua palavra. Por quê? Porque Deus e a palavra é uma coisa só. A palavra é Deus. A palavra e Deus são um. Pois a palavra é Deus. Você somente vê a palavra cumprindo no seu dia. Tem escritura que tem cumprido no nosso dia. E esta escritura é Deus. E se eu quero estar com Deus, eu não tenho que ir no céu. Eu tenho que ir na escritura, onde é Deus naquele dia. A pessoa, eu estou com vontade de ir no céu, ver Deus. Ver Deus? Nem Deus você vai ver. Mas por quê? Porque Deus é Espírito. Mas aqui está Cristo, o Logos, o Filho. E quem me vê a mim, vê Deus. É isso que a pessoa tem que pensar. Você verá esse Deus porque Ele tem um corpo agora para você o ver.
E não pensa que é o corpo do irmão Brana. Estou falando do corpo de Deus, que é Jesus Cristo. Certo? Irmão Brana é a manifestação do novo nome, é Deus com novo nome na terra. Mas Deus nunca perde aquele corpo. Quando aquele corpo voltou para o Pai, mas quando apareceu para o irmão Brana, ele não apareceu em espírito. Ele apareceu Jesus. O irmão Brana limpou a garganta e ele não respondeu porque ele estava em cima. Ele olhava e via ele, mas ele não conseguia ver o rosto dele. E ele não chamava a atenção dele. Mas a hora que o irmão Brana disse Jesus, diz que ele virou e olhou para ele. Ele diz, aquele olhar é como virar o mundo ao revés. É isto que eu quero sempre deixar claro para você. Então, mas Deus tem muitos corpos, a sua manifestação na terra é assim. Ele tem o corpo que ele manifestou para te salvar. O outro corpo que ele manifestou foi para te revelar. Agora, aquele corpo que ele manifestou e morreu, era o Logos, que é o Filho de Deus. Você não pode trocar aquilo, não pode mudar aquilo. Mas você tem que ver, Moisés era Deus no seu dia. Paulo era Deus no seu dia. Brana foi Deus no seu dia. E hoje, para dizer que vocês são Deus hoje. Você diz, é plural? Sim. É o corpo hoje. Hoje é o corpo. É a esposa. Não tem ninguém mais sujeito e liderado por Apocalipse 10, de 1 a 7, senão a esposa. Apocalipse 10, de 8 a 11. Porque a palavra é Deus. E a palavra e Deus são um. Amém? Então, você pode dizer que Apocalipse 10, 8 a 11, e você é um. Eu e Apocalipse 10, 8 a 11, somos um. Porque essa é a mensagem do dia. A mensagem dos dias dos Estados Unidos. Brana e Apocalipse 10, de 1 a 7, era um. Isso aqui é para quem crê num profeta. Para poder ver estas coisas. Ele está hoje em sua palavra. Eu tenho que encontrar, eu paro nisso daqui, é difícil. Eu tenho que encontrar a palavra onde Deus está. Eu quero ir onde Deus está. E sempre rejeitando o que Deus está fazendo. E sempre falando bem de Deus. E Deus dizendo para o moço rico que rejeitou a liderança: por que você me chama de bom? Ou você pensa que Deus está agradando que algum não eleito chame-o de bom? Ele não está se agradando. Deixa eles chamarem. O jovem rico chamou, levou uma palavra dura na hora. Por que chamas de bom? A mim de bom? Bom é Deus. Em outras palavras, se você soubesse quem eu sou, você ficaria comigo. Mas você não sabe quem eu sou. Mas Madalena sabe. Pedro sabe. A samaritana sabe. Mas o moço rico não sabia. Que farei para herdar vida eterna? Não trouxe nenhuma opinião. Samaritana, Maria Madalena, Zaqueu, nenhuma opinião. Mas o rapaz já veio, eu quero saber. O que eu preciso fazer? Até você acha que a pessoa vai para frente. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Até a gente pensa que vai para frente. Se Jesus não fosse Deus, ele podia fazer que nem nós, pensar que o moço rico, agora sim, agora está chegando um rico na nossa igreja. Aleluia! Mas Jesus lhe deu um caminho curto, espinhoso, sabendo que ele não andaria por aquele caminho. Você andou pelo caminho de Moisés.
você andou pelo caminho do sacerdote. Você sabe os mandamentos? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, honrar o pai e a mãe. E mestre, eu sei desde a minha mocidade. A Bíblia diz: Jesus olhou para ele e o amou. E diz: uma coisa só te falta. E Jesus sabia, essa coisa que te falta, você não vai cumprir essa coisa. Te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Eu sempre tenho dito, esse caminho até que não é muito difícil. A gente volta a trabalhar, ganhar outra vez. Vai, vende o que tem e dá aos pobres. O pior de tudo era a liderança. O pior de tudo é que o moço rico tinha que mudar de líder. Ele tinha que dar oportunidade para outro liderá-lo. Ele era liderado pelo sacerdote, com riqueza e tudo. E agora ele pergunta o que fazia para ter a vida eterna. E este líder, porque você, se não é líder, como que você vai dizer, segue-me? Se você é um líder, pode dizer, segue-me. Então ele olhou para o moço rico, vai vendo tudo que você tem, dá para os pobres. Muito bem, ele podia pensar, vou fazer isso. Vem e segue-me. Ah, eu tenho que deixar meus irmãos lá. Eu tenho que deixar minha igreja. Eu tenho que deixar meu pastor. Eu tenho que deixar meu companheirismo. O que a Bíblia diz? Saiu triste. Você quer saber o que faz para ter vida eterna? Quando te dá a resposta, você entristece? Só porque você acha que Deus, então, te daria uma mensagem e diria para você, fique na sua denominação. O que o irmão Brana pregou na primeira e segunda etapa. Mas quando veio a revelação da palavra, ele diz, sai dela. Sai dela. É fácil dizer, eu sempre digo, fique aí na sua igreja. Só você crê na mensagem do profeta, você crê na revelação, você crê que o Cordeiro saiu do trono, você crê que o novo nome é Brana. Pode ficar por aí mesmo. A mensagem é diferente. Quando ela chega a te abalar, é porque ela diz, sai daí. Mas eu estou muito bem, a igreja é grande. Irmão, nós somos uma igrejinha perto desse povo, irmãos. Tem igreja aí muito grande. Só falta a mensagem grande. Tem um povo grande com uma mensagem anã. Sem força, sem capacidade, sem revelação, sem luz. Porque o pior de tudo é você não ter a luz do dia, é não ver o que Deus está fazendo diante de você, é não enxergar esta palavra e Deus ser um hoje. Apocalipse 10, 8 a 11, João comendo o livrinho, profetizando a povos, reis, nações e línguas. É um só, Deus e João, hein? É um só. Deus e a noiva é um só. Deus e Brana é um só. Então, eu tenho que ser agradecido a Deus por saber que eu consegui mudar de liderança. O moço rico não deixou aquilo acontecer na vida dele. Não, eu tenho que vender tudo e vim te seguir. Ele podia dizer, eu vi um dia alguém dizer, eu quero te seguir, e tu disseste, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tu queres que eu venda tudo que eu tenho, dou para os pobres e vou te seguir onde não tem nem onde morar? Não. É muita coisa que eu tenho, é muita riqueza, e aí você aplica a parte espiritual, são muitos dons que os pregadores têm, é muita facilidade para falar,
Eles têm condições para isto e eles não vão vender de maneira alguma isto, mesmo sabendo que naquele dia, São Mateus 7, 19 em diante, vai ter que cumprir na vida deles. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu curei os enfermos no seu nome, expulsei demônios. Eu não te conheço. Como o senhor não me conhece, eu falei, foi no seu nome. Não te conheço. Você que não sou eu como sacrilégio. Mas se você esquece Deus hoje, Ele não te conhece naquele dia. Se você hoje não está vendo sua palavra, Ele não te verá naquele dia. Mas eu fui na igreja, eu dei dízimo, mas você estava lá escutando que aquele pastor ia falar na terceira etapa. Você queria pegar um pontinho para você falar contra ele. Eu te conheço, rapaz. Esse que é o problema. Outros não. Não, eles crêem de verdade. Mas tem uns que ficam voando. Tem uns que não têm revelação suficiente. Vocês têm revelação para vir a palavra, crer na palavra hoje? Tanta gente que quer sair lá do Belém do Pará e vir para Franca, eu digo para eles ficar para lá mesmo, e vocês aqui de Franca querem mudar para outros lugares. Já não entendo. Se é eu ou vocês que estão errados, se vocês não entendem a palavra mais, se não crê na palavra como ela é, não entendo mais. Já acho difícil uma moça da igreja casar com um rapaz de outro lugar, e aí o rapaz vai levar ela para um lugar que não tem nem reunião. E ela tinha aqui pelo menos quinta, sábado e domingo. Não vinha, né? Tem muitos que é tão fria que eu não vou sentir nada. Eu quase não vou mesmo. Que me leve! Esse é o problema. As pessoas não valorizam o lugar que está. Os outros de fora que valorizam. Talvez você não valorize a mulher que você tem, o marido que você tem. Essa valorização só aparece quando as pessoas morrem. É difícil a gente falar: minha esposa é uma boa esposa, boa cozinheira, me respeita, faz o que é certo, me ouve, me reverencia. A mulher diz: meu marido é uma bênção. Ele faz de tudo para me sustentar com os meus filhos. Ele é uma bênção comigo. É difícil a igreja ser agradecida. Oh, meu pastor. O pastor olhar e dizer: oh, muito obrigado vocês. Vocês é tudo aqui no meu ministério físico. Sem vocês eu pregaria para os bancos, para as colunas, como acontece muitas vezes na quinta-feira. As pessoas... Tem gente que é assim, ó, pergunte ao pastor, porque ele tem a resposta, ele é o líder. Eles não perguntam para mim de jeito nenhum. Eles sabem que eu vou contrariar o pensamento deles. Eles sabem. E se você sabe que você está errada. Que você está errado. Que você já sabe. Você não viria. Se fosse uma coisa certa, correta, você viria e falaria bem. Não, é falar com o pastor? Vou sim, vou lá falar com ele. Tem outro, eu vou lá falar com ele. O que ele falar para mim não adianta nada. Eu vou fazer o que está dando na minha cabeça. Não é o que nós sofremos. A maioria das vezes nós sofremos porque nós só fazemos o que dá na cabeça. Não é o que dá no coração, porque nós não temos sentimento. Precisa ter sentimento, precisa orar a Deus: Senhor, me dê sentimento, eu preciso sentir do Senhor, sentir sua palavra.
Que o irmão Branham diz, uma vez foi o sentimento. Eu guardo certos parágrafos que eu não sei nem onde está, mas que eu li. Está nas eras da igreja. Ele diz, uma vez foi o sentimento, hoje é sua palavra. Mas se eu não sei nem o que é sua palavra hoje, muito menos saberei o que foi o sentimento. Amém, amém. Está bem. Bom, aqui parece que todos os papéis já chegou aqui. Né? Todos os papéis já chegaram aqui. Então eu não tenho muito tempo. Assim como a cabeça. Irmão Branham, eu não terminei nem o 525. Tem o 526 e o 529. É difícil, não vai dar tempo. Ela não pode reconhecer uma outra liderança, a noiva. Ela não pode reconhecer uma outra liderança. Não, senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma só liderança, que é Cristo. E Cristo é a palavra. Cristo é a palavra do dia. Oh, que coisa! Eu amo isso. Sim, senhor. Eu gosto do irmão Branham, é simples, né? E eles marcaram tudo aqui. Isso é bom. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, que é Cristo, deste modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. O que te lidera? Uma vez quem me liderou foi a deidade. Eu precisava saber da deidade. Fui liderado pelo batismo em nome de Jesus Cristo. Fui liderado pelo versículo que era para crer num profeta, ainda que as denominações contrariavam e diziam que a lei e os profetas duraram até João, e isso engana o povo até hoje. Eles não têm luz, não têm revelação. O próprio versículo já está dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Porque depois de João, eles deviam saber que Jesus foi o profeta dos profetas. E Jesus diz, eu vou levantar profetas, em Mateus 10. O próprio Jesus falou, vou enviar para vocês profetas. Mas o povo, isso daí são pessoas estudadas, que enganam a igreja, são pessoas estudadas, são líderes, formados, lisando banco de seminário, para poder ensinar para as pessoas que não tem profeta hoje. Se não tem hoje, Jesus não foi. Se foi até João, Jesus não foi profeta. Se foi até João, Pedro não foi profeta, e a Bíblia diz que foi. Paulo não foi profeta, e a Bíblia diz que foi. E Efésios 4:11, a uns Deus deu para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Tudo depois de João. Mas o povo não entende da Bíblia. O povo vai na igreja e é como o povo hoje da mensagem. Eles vão na igreja, mas eles não entendem da mensagem, porque talvez não lê a mensagem. É tempo de você bater a poeira, filho, dessas mensagens. Bata a poeira, fica lá no fundo da mala. Bata a poeira. O que o pregador está falando, está dando parágrafo. Deixa eu ver se está mesmo. Deixa eu ver se é. Não, e é mesmo. E se é, eu creio. Faz um pacto entre você e Deus. Eu escutei esse pregador falar, eu sou da mensagem, da primeira e segunda etapa. E eu vi esse pregador falar que o Cordeiro saiu do trono. E se eu achar que Brana falou, eu creio. Aí você vem cá, escuta a mensagem, está o parágrafo tal. Vai lá no primeiro selo. Parágrafo 24, da antiga tradução. Sim, você vai ver. Vai no 105 da antiga tradução, do primeiro selo, e você verá que ele não é mais cordeiro, ele é leão. Se Brana falou, eu creio. Eu quero ver você crer mesmo. O povo crente aí diz, se tiver na Bíblia, eu creio. Você vai lá e mostra. Atos 2:38. E fica ali perto do pastor, diz, como é que vai? Você vai crer? Você crê na Bíblia? Atos 2:38. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que saber esse nome. E agora, você tem que saber o novo nome, que seria revelado nos trovões, quando William Branham diz que os trovões foram revelados nos 7 selos.
Perguntas e respostas número 478. Deixa eu deixar os parágrafos aqui, porque é bom para as pessoas examinar. Laodiceia 38, o Desvelar 273 a 278. 3 testemunhos basta. Jesus falou que basta. Tem 3 escrituras, 3 testemunhos, 3 parágrafos, muito mais de 3 parágrafos tem, para você saber destas coisas. Então já foi revelado já. Então Deus tem novo nome. Sim, mas eu quero saber qual é o novo nome. Bom, Abraão restaurado, 45. HM faz parte do novo nome. Ah, mas aí só isso não está bom. Bom, vamos. Mas 3 mensagens. A brecha, 138 a 155. Vocês conhecem tudo, estou repetindo. Mas vai ajudar outras pessoas. Repetindo, ajuda tanto vocês como ajuda outras pessoas. Faz a gente guardar mais. A gente tem que guardar mais as coisas. Então você mostra, o Senhor disse para Brana, olha para lá, eu te dou um sinal eterno. Não vejo nada, Senhor. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Sinal eterno. Ah, mas só isso não está bom, não. Mas HM faz parte do nome de Deus. E irmão Brana mostrou que Billy Graham tem HM. Mas mostrou também que Graham é 6 letras. Ele é um mensageiro para o povo em Sodoma. Ele é um mensageiro. Você tem diferença, irmão? Um mensageiro de Deus em Sodoma, pregando em Sodoma, do que ser um de Sodoma que não é de Deus. Billy Graham é um de Deus. Ele é um mensageiro de Deus. Aí na Sodoma. Mas é 6 letras. Então é o número do homem. Aí é o ministério do homem, para a igreja do homem. Mas o número de Deus é 7, diz William Branham. E aí você vai para aquela carta ao irmão Liveio, que o irmão Branham mandou numa fita cassete. E diz, você sabe, irmão Lee, o que significa Branham? Parágrafo 28, 26, 28. Significa perfeito, perfeição. Tem gente que você pode dar tudo isso. Eles não conseguirão ver, eles não conseguirão crer. Eles não estavam nesta escritura. Eles não estavam lá no princípio, quando a palavra veio em letra. Eles não estavam lá em Apocalipse 10, 8 a 11. Por isso, não estão aqui. Mas os que estavam lá, estão aqui. É isso que você tem que ver. Os pentecostais não estavam lá. Lá na eternidade, nesta Bíblia. Eles não estavam lá. Por isso não esteve em Apocalipse 10, de 1 a 7, quando Deus esteve em carne ali nos Estados Unidos. Mas quem era de Deus, estava lá. Amém. E é tão bom saber dessas coisas. Eu estava lá. Eu estava lá quando Ele criou o mundo. Eu estava lá quando Ele fez o homem. E eu estou aqui. Porque eu estava lá. Eu estava em seus pensamentos. Eu sou um de seus atributos. De seus pensamentos. Agora hoje expressado. Já não é mais um pensamento. Um dia você teve o pensamento de ter um filho. Mas um dia você casou. E através da união correta do matrimônio, você trouxe um filho. Agora você não tem o pensamento de ter um filho. Você tem o filho. Hoje não estou mais no pensamento de Deus. Eu sou um atributo, um pensamento de Deus expresso. Você também o é. É isto que é o povo de Deus hoje. Você toma esta palavra e deixa ela te liderar. Pregadores, vocês que quiseram ser liderados por Apocalipse 10, de 1 a 7, não conseguiram. Não, eu creio em Branham. Crê nada. Branham diz que essa noiva tem o assim, diz o Senhor. E se essa noiva tem o assim, diz o Senhor, Pérgamo 56 a 58, é porque ela é profeta. Você, olha, então eu quero que faz milagre.
ela não é profeta para fazer milagre. João Batista não foi profeta para fazer milagre, foi só para preparar o caminho do Senhor. William Branham foi profeta para fazer milagre, mas ele disse: esta não é a minha mensagem. Quando chegou a terceira etapa, esta é a mensagem. O coração do assunto é a mensagem, não é cura divina, diz William Branham. Mas as pessoas não conseguirão ver isto. Elas querem que você faça um milagre, cura doente. Não, filho, hoje é tempo. O que está escrito que esta profecia seria pregada por João, está escrito lá o que ele faria. Deus diz, e não pode ser fora daquilo que Deus diz, porque o que Deus diz é a palavra, e a palavra é Deus. Deus e a palavra são um. Então, como que você vai querer que João, João, faça um milagre para mim? Está escrito em Apocalipse 10, 8 a 11, o que eu tenho que fazer para você? Eu tenho que profetizar. Outra vez, o quê? Não cura divina de William Branham. Cura divina não era profecia. Era um ministério que preparava o povo para vir a profecia. Mas agora, profetize outra vez. Vou profetizar. O cordeiro saiu do trono. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Ele não é mais advogado, ele é juiz. Ele é rei da minha vida, ele me lidera, ele me governa. Ele é meu líder, eu o reconheço. A igreja tem que reconhecer seu líder. O que te lidera hoje não é um diploma. O que te lidera hoje não é a grandeza, não é a riqueza. O que te lidera hoje é a palavra. Nós todos estamos aqui. O nosso líder é um só. A palavra é nosso líder. Ele diz, mas que palavra? Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 22, 17. O profeta, o Espírito e a noiva dizem, vem. Agora, se você não faz parte nem do Espírito, nem do profeta, nem da noiva, vai. Entendeu? Vai. Porque se faz parte do profeta, da esposa e da noiva, o Espírito diz, vem. Vem para onde? Vem para o líder. Qual líder? A palavra. Que palavra? Apocalipse 10, 8 a 11. João, a noiva, está liderando com o assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor, os trovões já foram revelados. É assim diz o Senhor, o novo nome é Brana. É assim diz o Senhor, o cordeiro saiu do trono, a era terminou. É assim diz o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um momento de regozijo em sua presença. Reconhecemos sua palavra. Lidera minha mente, meu coração, minhas ações. Somos mortais e precisamos de um líder espiritual. E estamos buscando no Senhor. E o Senhor é Apocalipse 10, 8 a 11 hoje. Nós não estamos sendo liderados pelo que o Senhor foi, mas pelo que o Senhor é. O mesmo ontem e hoje. E para sempre. Em nome de Jesus Cristo, dê saúde, libertação, revelação para este povo. Onde tiver um eleito, que ele se desprenda de toda incredulidade e receba a luz da hora, a mensagem do dia, a liderança e reconheça a liderança do Senhor nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Habita em mim, ó Senhor. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, e habita